Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que vai fazer o concurso do DPEM, você que se assusta com o CESP-NB, não há motivo para isso. Estou aqui para ajudá-lo, para ajudá-la a chegar lá. Sou o professor Heber Vieira, professor de português, e vamos trabalhar agora questões boas do CESP, e eu vou orientar cada tipo de questão, cada alternativa, vou mostrar a você por que está certo, por que está errado, quais são as dicas interessantes. É bom que você saiba de todas elas, então a gente vai trabalhar com essa situação a partir de agora. Então, olha só, comecemos aqui, temos aqui um texto já, começando com a linguagem verbal aqui, uma linguagem verbal, e ele põe aqui: o transporte é público, o corpo da mulher não. Assédio sexual num ônibus é crime. Se você for vítima ou vir alguém sendo assediado, ligue 190 e denuncie. Então está aí uma campanha contra esse assédio sexual com a mulher. Então vamos aqui observar o que a banca pede para a gente nesse momento. Ela sempre vai colocar esse enunciado aqui, tá? No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. Quando ela disser julgue, você sabe, vai ser certo ou errado, tá? Certo ou errado. Normalmente, muitas vezes, o CESP, se você erra uma questão, aquela que você acertou, você vai perder também. Então tem muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Eu não quero que você tenha medo, porque aí, uma vez aconteceu, por exemplo, de uma aluna chegou e ela saiu deixando a prova toda em branco. Por favor, também não é assim. Pelo amor de Deus. Então vamos equilibrar aqui bem a coisa para que você não tenha problema algum. Então vamos lá. No terceiro período, for e vir são formas flexionadas no modo subjuntivo. Olha só, vamos ver se é subjuntivo. Para você ter certeza se é subjuntivo, basta você observar aqui, olha. Se você for, quando você for, se você vir, fulaninho, se você vir a aluna, se você vir o aluno, são formas flexionadas do modo subjuntivo, perfeitamente, são do modo subjuntivo. Até agora está tudo bem. Aí ele faz assim: dos verbos de movimento ir e vir. Aí é que está o problema. Empregadas em um jogo de palavras que aproxima o campo semântico do movimento com o campo semântico do transporte. Cuidado, está tão organizadinho, está tão bonitinho, mas tem erro aí. Vou explicar a você o que é que está acontecendo agora. Se eu chego para você e digo assim: olha, se você for à praia amanhã, é o verbo, vai ser o verbo ir. Mas se eu disser assim: se você for feliz naquela profissão, isso daí já não é mais o verbo ir, isso vai ser o verbo ser. Ok? Então é importante que você esteja atento a essa situação aí. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Se você for vítima. No quadrinho tem aqui: se você for vítima. Se você for vítima, não é o verbo ir. Se você for aqui, é o verbo ser. Olha aí. Se você for vítima, é o verbo ser. Cuidado. A forma for, ela serve tanto para o ir como para o ser. Tá? Então, mas nesse caso aqui, vocês estão percebendo que vem depois o termo vítima. Se vem o termo vítima, é do verbo ser. Se você é vítima, se você for vítima, é o verbo ser, não é o verbo ir. Por isso que está errada a construção, que ele disse que era do verbo ir. E disse que o outro é do verbo vir. Vamos ver se é mesmo? Olha, tem uma música que eu gosto muito, uma música que eu gosto bastante, chamada Se Você Vier, Porque Daí Vier Comigo. Essa música do Geraldo Azevedo, e ele deixa bem claro: se você vier, é do verbo vir. Mas, se você vir, é do verbo ver. Se eu chego para você e digo assim: olha, se você vir o professor amanhã, entre em contato comigo. Se você vir o professor, dê um recado a ele, por favor.
diga que eu preciso falar com ele. Então você percebe que aqui, nesse caso, se você vir alguém, é do verbo ver. Então, se você vir alguém, que muita gente diz se você ver alguém, né? Mas não é se você ver, é se você vir. Então, deixar bem claro para você que aqui, nesse caso, nós temos o verbo ver, para o se você vir, e se você for, é o verbo ser. Então, a banca quis enganar bonitinho você, mas eu não vou deixar que isso aconteça de jeito nenhum. Então já sabe, se você encontrar o verbo, a forma for, depois vai ser algum lugar, aí vai ser o verbo ir. Se não for lugar, e sim for vítima, for tranquilo, feliz, aí você já sabe que essa construção aí já é uma construção do verbo ser. Então são coisas diferentes. Então a banca quis enrolar você, mas não conseguiu. Então aqui está gabarito, a primeira situação, gabarito errado, trazendo aí para você esta construção. Você que vai passar nesse concurso, sim, porque eu sei que você quer e que você almeja, e eu estou aqui para ajudá-lo nessa jornada. Vamos agora à próxima. Próxima questão, tem outro texto aqui, sempre tem um texto base, tá? Às vezes a gente não precisa ir a ele, mas em muitas situações a gente vai precisar ir ao texto base. Então aqui ele chega pra gente e diz: com referência às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. A maioria dos alunos que chegam à escola é oriunda precisamente desses grupos socioeconômicos. Eu quero tão somente, já de início, falar para você o seguinte. Vocês estão vendo aqui o que? Eu quero dizer a vocês o seguinte. O que inicia uma nova oração. Tá bom? Quando você tem um que aqui, ele inicia uma nova oração. Ou seja, eu vou aqui anotar para você exatamente visualizar. Aqui eu tenho a maioria dos alunos. A maioria dos alunos, aí aqui vou mudar a cor, que chegam à escola pública, tendo sequência, é oriunda precisamente vamos escrever até o final, não, porque aqui só para dizer a você que isso aqui já é uma oração. A oração é a seguinte: você tem duas orações. Uma vai ser: a maioria dos alunos é oriunda precisamente desses grupos socioeconômicos. A outra oração é essa daqui, que chegam à escola pública. Esse quezinho, como eu disse a você ainda há pouco, ele está iniciando uma nova oração. Esse que, se você olhar direitinho, ele está aqui fazendo referência ao termo alunos. Esse termo que, ele é chamado de pronome relativo. Para você ter certeza de que ele é um pronome relativo, você tente substituir pelo termo o qual, ou pelo termo os quais, as quais ou a qual. Nesse caso aqui, você percebe que você consegue substituir pelo termo os quais. Por que, Heber, eu consigo substituir pelo termo os quais, se eu não estou vendo essa construção aí de substituição? Por que isso? Eu digo agora mesmo a você. Olha o S que não está cabendo aqui. Meu Deus, o S não coube aqui. Então, vou colocar, mas ele não vai de jeito nenhum. Deixar com que eu não o ponha, mas eu vou pôr sim. Então, olha, os quais. Pronto. Por que eu substituo por quais? Olha o que tem aqui, chegam. Então, se você conseguiu fazer isso, ele é um pronome relativo, está aqui relacionado ao termo alunos. Mas esse pronome relativo, ele tanto pode estar relacionado a alunos, como está relacionado também ao termo a maioria. A maioria também, esse termo que a gente chama de termo partitivo. Então, toda vez que acontecer isso, como eu falei para você, se eu posso substituir, mantendo o sentido, mantendo a coesão, a gente chama de coesão, mantendo a coesão, a banca adora esse termo, a coesão, a coerência. Se eu posso substituir esse que por os quais,
mantendo relacionado a alunos ou a maioria já não seria mais o termo os quais, seria que termo? A qual. Então, tanto cabe aqui o termo os quais, como cabe também o termo a qual. Então, olha, vamos só pôr aqui essa ideia, que aqui tanto cabe o termo os quais está se referindo a alunos. O termo a qual, ele está se referindo ao termo a maioria, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Quando eu ponho os quais, o meu verbo fica no plural. Os quais chegam. Quando eu ponho o qual, a qual, no caso relacionado à maioria, olha, se eu ponho aqui o a qual, o que é que vai acontecer com o meu verbo? Ele vai ficar no singular. Vai ficar no singular. Então, o que vai acontecer? Vamos ver o que a banca diz. A maioria dos alunos que chegam à escola pública é oriunda precisamente desses grupos socioeconômicos. A forma verbal chegam poderia ser flexionada no singular. Nesse caso, o pronome que retomaria o núcleo do sujeito da oração. Exatamente, porque, como disse você, ele tanto pode retomar textualmente o termo alunos, como também pode retomar o núcleo, que nesse caso aqui é o termo a maioria. Então, perfeitamente, gabarito correto. É importante que você saiba disso. Agora, como eu falei, desde que tenha sentido, desde que tenha lógica. E aí está perfeita a construção para nós. Maravilha, gabarito certíssimo. Próximo. Julgue o próximo item, referente a aspectos linguísticos do texto e a sua tipologia. Vamos ver aqui o que ele mostra para a gente. Linhas 31 e 32. Então, vamos lá, as linhas 31 e 32. Ele chega aqui, olha, essa relação intrínseca com a cultura. Está dizendo que exerce a função de sujeito da oração iniciada pela forma verbal faz. Então, para você ter certeza dessa construção, basta você fazer a seguinte pergunta. Olha só como você vai fazer. Foque aqui no verbo. Então, você quando foca no verbo, você vai fazer a seguinte pergunta. Olha, o que? Não vai fazer muita coisa não. Só isso, para achar o sujeito. Ele não está querendo saber se é sujeito? Basta você perguntar. O que faz parte? O que faz parte da autonomia da universidade pública? E aí, vamos ao texto que ele vai dizer pra gente. Quem vai dizer não sou eu, meu amigo. Quem vai dizer é o texto. Para achar o sujeito, você sempre põe antes do verbo o que ou quem, deixando o verbo no singular. É isso. Então, olha, o que faz parte da autonomia da universidade pública? Aí, quando você disser isso, aí vem para nós a resposta na hora. O próprio texto nos dá a resposta. Olha que maravilha. E então, o que é que faz parte? Essa relação intrínseca com a cultura. Então, aqui está, olha, a expressão, essa relação intrínseca com a cultura, exerce a função de sujeito da oração iniciada pela forma verbal, faz perfeitamente. Então, aqui está, é o sujeito do termo anterior. Então, olha, o que faz parte? Essa relação intrínseca com a cultura. Maravilha, 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 maravilha. Tá vendo que você consegue, rapaz? Consegue, deixa de desespero. Essas dicas são muito boas. São muito boas. Tem muita gente que morre de medo do CESP. Pra que morre de medo do CESP? Você está se preparando para o DEPEN, rapaz. É seu sonho. Você tem tudo para conseguir. Por que não? Levante essa cabeça. Pode voltar a estudar. E dá certo, já sabe. Para achar o sujeito, vai fazer o que mesmo? Pergunta ao verbo. Põe a pergunta antes do verbo, o que ou quem. Tá bom? Deixando o verbo sempre no singular. Mas eu quero essas dicas e tal. Faça parte do meu grupo do WhatsApp, meu amigo. Tem um grupo do WhatsApp aí, tem um link que vai dizer aí. Esse grupo do WhatsApp. Você pode fazer parte do meu grupo do WhatsApp e eu vou dar todas as dicas a você em relação a isso. Exclusivamente para o seu concurso. Tudo bom? Então é isso. Deixa de estresse, criatura. Então está certíssimo aqui, olha. Gabarito certo. Ô, coisa boa. Próxima. Na linha 13. Linha 13 está aqui. Olha aqui. O pronome nos exerce a função de complemento verbal da forma refletir. Vamos ver. É tudo uma questão, olha, de você ouvir. De você ouvir a situação. Ele diz assim.
Comece a partir do início do período. Como assim início do período? Depois do pontinho, não é do parágrafo não, tá? Depois do pontinho aqui, ó, o período do qual o trecho faz parte. Ele faz parte aqui desse período. Olha aqui. Pronto. Aí você começa a ler. É evidente que a interlocução comunicativa permite o entendimento. Olha, ela permite... Quem é que permite? Fazendo a pergunta para achar o sujeito. Quem é que permite? A interlocução comunicativa. Ela permite o entendimento. O que é que ela faz também? Ela proporciona o intercâmbio de ideias. E o que é que ela faz também? Olha, o texto é esse, o trecho é esse. A interlocução comunicativa. Olha o que é que ela faz. Ela nos faz refletir. Aí a banca está dizendo que o termo nos, ele é o complemento do termo refletir. Será que isso está certo ou está errado? Vamos observar aqui agora. Vamos observar. Quem é que nos faz? A interlocução. Ela faz quem? Você agora está procurando o complemento. Ela faz quem? Olha, com quem ela faz? Todos nós. Então, se ela faz com que todos nós, esse nos aqui, ele não é complemento de refletir. Ele é complemento, sabe de quem? Ele é complemento aqui de faz. Porque ela, a interlocução, faz. Ela faz quem? A gente, nós. Então aqui, olha, esse nos, ele é o complemento, sem preposição. Ele é o complemento. Veja que questãozinha perigosa. Complemento de faz. Porque ela vai fazer com que a gente reflita. Tá bom? Então, esse termo nos não é complemento de refletir. E sim, é o complemento de faz. Então, a banca aqui disse que era de refletir. E você está vendo que não é. Ele é o complemento de faz. Então, gabarito, olha. Errado! Gabarito errado aí. Fica aí a dica para você. Basta você, olha, ouvir, olhar o texto e você saber quem é que faz a interlocução. E faz quem? Para achar o complemento, você pergunta já depois do verbo. Faz quem? Nos. Nos equivale ao termo nós. Que no dia a dia o pessoal faz assim, faz a gente. Faz a gente refletir. Pronto. É isso. Maravilha, meu amigo. Tem mais questões, gabarito errado aí. Agora vem o seguinte. A substituição da forma verbal terem na linha 6. Vamos lá. Na linha 6, a substituição da forma verbal terem por que tem preservaria os sentidos e a correção gramatical do texto. Vamos ver se isso acontece. O que é que eu sempre indico a você? Olhe sempre o início do período. Então vamos aqui ao início do período. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais ainda para outros que, por acaso, eu descobri, olha, eu descobri que os outros têm emoções semelhantes às minhas. Perceba, olha aqui, onde é que você encontrou esses outros? Olha aqui. Ele disse, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais ainda para outros que é pronome relativo retomando, olha, que por acaso eu descobri os outros terem emoções semelhantes, tá bom? É isso aí, descobri outros terem emoções semelhantes. Não precisou aparecer o termo outros aqui, porque ele já está bem na mesma linha. Descobri outros terem
emoções semelhantes às minhas. Aí ele chega para nós e pergunta o seguinte: nós poderíamos substituir a banca adora esse texto, tá? Esse texto, substituir. Nós poderíamos substituir o termo terem por que tem. Vamos ver se está certo? Olha só. Aí eu quero dizer a você o seguinte. Esse que aqui, eu descobri que os outros têm, tá bom? Que os outros têm. Ó, os outros terem. Descobri que os outros têm. Pronto. Eu descobri outros terem e descobri que os outros têm. Seria assim. O que eu quero dizer a você é o seguinte: quando você encontra uma oraçãozinha sem o que ou sem o se, é porque essa oração, ela está, olha, essa forma aqui, gente, ter, ter. Uma forma que a gente chama de que. O verbo, quando está na sua forma mais simples, é a forma que a gente chama de infinitivo. Então, essa oração é chamada de oração reduzida de infinitivo. Por quê? Porque ela não teve conjunção. Não teve um que, não teve um se, não teve um quando, não teve nada disso. Foi logo direto ao verbo. Então, mas aqui é do infinitivo, já que ele está no plural, vamos dizer que é no infinitivo pessoal. Infinitivo pessoal é quando ele está conjugado no plural, ele está flexionado. Flexionado, ele não está no singular. Porque a forma dele mais simples seria qual? Ter. Ter. DR. Mas aí tem terem. Ele está no infinitivo. Então aqui, olha. Neste caso, no texto, essa oração está como oração reduzida. Quando você põe o que, aí passa a ser uma oração desenvolvida. Quando é oração desenvolvida, você já não vai utilizar mais o que você não utiliza mais? Já não utiliza o verbo no infinitivo, porque você desenvolveu. Aí você usa o que? Então, eu descobri que... Olha aí. Descobri que os outros têm. Tá? Descobri que tem, que os outros têm. Como se você, esse termo outros, ele não precisa aparecer aí no contexto, tá bom? Então, nesse caso, o que acontece? Você desenvolveu a oração. Se você desenvolveu a oração nessa estrutura, o que é que vai acontecer? Você vai obrigatoriamente utilizar o verbo com esse circunflexo. Por qual razão? Porque quem é o sujeito dele que está oculto? Outros. Tá vendo que eu não deixei por acaso aqui? Tá vendo que é interessante olhar o texto? Porque é o seguinte, se eu dissesse assim, olha, ele tem, não haveria acento, circunflexo. Mas quando eu digo eles, que são os outros, eles têm, aí você põe o circunflexo. Isso serve também para o verbo vir. Ele vem. Eles vêm. Com acento circunflexo. Tá bom? Então, aí está para você. Neste caso, essa oração já não é mais uma oração reduzida. É a oração que nós vamos chamar de oração desenvolvida. Nós simplesmente tiramos aqui a ideia da redução e nós desenvolvemos a oração. Passamos de uma forma a outra. E isso não modifica nem o sentido, nem modifica a correção da estrutura. Ela permanece certa. Então, perfeito, gabarito certinho aí para você. Maravilha, certinho, certinho. Mais uma para você que eu fazer DPEM, menino. Mais uma para você que eu fazer DPEM, menina. Estamos aqui. Estamos aqui para que você detone. Vamos lá. Olha só. Ele chega aqui para nós agora e diz assim. Em suas 3 ocorrências, a forma verbal haviam, linha 2, olha só, haviam desvendado. Linha 5, haviam descoberto. E linha 24, haviam sido realizados. Vê o segredinho que eu vou passar para você agora. Olha só. Vou começar sem olhar aqui o texto, mas vou dizer a você uma coisa. Havia feito. Vou colocar somente aqui, havia feito. Você sabia que havia feito é uma forma composta que equivale a fizera? É bom saber disso, porque o CESP adora essa construção. Adora mesmo. Havia feito é igual a fizera. E havia feito, já que é igual a fizera, ele corresponde, sabe a quê? A tinha feito. Tinha feito. Os dois equivalem a fizera, que isso aqui a gente vai chamar de
pretérito mais que perfeito. Então, essa estrutura aqui é o que a gente chama de particípio. Toda vez que você encontrar havia, ou tinha, mais particípio. O que é particípio, Weber? Eu quero facilitar a sua vida, meu amigo. Particípio, você trabalha com essas terminações aqui, olha. Terminações. Terminações. Ado. Ido. Eito. Olha aqui, ó. Eito. Feito. Isto. Bom? Osto. Havia posto. Havia visto. Então, havia cantado. Cantara. Tinha cantado. Cantara. Havia possuído. Possuíra. Tinha possuído. Possuíra. Mesma coisa. Havia feito. Fizera. Tinha feito. Fizera. Havia visto. Vira. Tinha visto. Vira. Havia posto. Pusera. Tinha posto. Pusera também. Tudo isso é uma forma do pretérito mais que perfeito e você pode reescrever sem problema algum e sem alterar o sentido do texto. Vamos agora ao texto. Vamos ver se a gente acha que, se acha essa forma que eu estou dizendo a você agora, que vai ser exatamente o haver, ou havia, mas tinha mais particípio. Vamos observar se tem mesmo. Olha aqui, veja só. Haviam desvendado. Olha, eu tenho aqui havia, perfeito, mais o ado. Então, se eu tenho um havia um desvendado, equivale ao quê? Tinham desvendado, sem problema algum. Olha aqui, outro particípio, olha, erto. Eu nem pus aqui o erto. Haviam descoberto. Descoberto. Haviam descoberto, equivale a descobriram. Tá? Então, aqui está. Havia ou tinham descoberto, sem problema algum. Haviam sido realizados. Olha o ado aqui de novo. Olha o ido também. Então, eu tenho aqui a estrutura que você precisa. Tinham sido realizados. Maravilha? Então, você pode substituir isso. Essa é uma construção exclusiva do pretérito mais que perfeito. A reescritura do pretérito mais perfeito no texto, que é uma ação anterior a uma outra, também no passado. Gabarito certinho, certinho mesmo, aí para você. Maravilha? Que coisa boa, que coisa perfeita para você não se estressar de jeito nenhum. Vamos continuar, povo? Vamos continuar esse negócio aqui? Você pode entrar no meu grupo do WhatsApp, hein? Meu grupo especial do WhatsApp, meu grupo de elite, Operação DPEM. E você vai ter só para você, só para esse grupo aí de elite, nós vamos ter uma promoção especial. Bom? Especial mesmo. Vocês vão ver como vai ser interessante. Acompanhamento, detalhes, dicas desse tipo que eu estou passando para você aqui agora. Então, não perca, porque vai ser oportunidade única. Oportunidade única mesmo. Vamos lá. Próxima questão. Temos aqui mais um texto, tudo baseado em texto, você sabe disso. Tudo, não se esquecer. O emprego de verbos no passado. Aí você faz, meu Deus do céu, esse cara está falando tanto de verbo. Eu detesto o verbo, meu amigo. Não tem que detestar, não. Você tem que se render ao verbo até você ser nomeado. Quando você é nomeado, você diz, quero saber de verbo mais na minha vida. Mas agora você tem que saber, meu filho. Tem que saber, minha filha. O emprego de verbos no passado justifica-se em função do propósito comunicativo do texto, que é o de narrar acontecimentos anteriores ao momento da fala. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. A você, meu querido funcionário público federal, minha querida funcionária pública federal, deixa eu dizer uma coisinha só. Você sabia que uma das características mais fortes de um texto narrativo, você que tem problema com tipologia textual, é a utilização de verbos no passado? Vamos ver ao longo do texto se esses verbos estão no passado. Não precisa ver o texto todo, nós vamos pincelá-lo. Olha só. Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou. Oswaldo Cruz enfrentou. Aqui, ó. Enfrentou. Nossa, cadê esse negócio aqui? Enfrentou. Passado. Grande parte dos médicos da população acreditava, passado, que a doença se transmitia, passado.
No entanto, Oswaldo Cruz acreditava, passado de novo. Né? Assim suspendeu. Ele está mostrando o que a gente vai dizer aqui, o que acontece, olha. Sequência cronológica. Sequência cronológica. E você tem aqui o que? Verbos no passado. Então, olha, verbos no passado que estão marcando uma sequência cronológica. Verbos de ação, né? Verbos de ação são aqueles que não são de ligação. Então, implantou, sua atuação provocou, aí a oposição atingiu, aí depois tentou, os jornais lançaram, o Congresso protestou, no dia 13 de novembro estourou, e no dia 14, olha, a Escola Militar da Praia Vermelha se levantou, o governo derrotou, e o Oswaldo Cruz acabou vencendo. É isso. E uma epidemia de varíola levou a população. O Brasil financeiramente reconhecia o valor do sanitarista. Então nós temos aqui verbos no passado, sequência cronológica. Isso caracteriza o quê? Um texto narrativo. Você que tem problema de tipologia textual, comigo não vai ter mais nunca. Porque eu deixo bem claro a você todos os detalhes aqui. Deixo bem claros os detalhes para você não ter problema algum. Então aqui olha o que a banca diz. O emprego de verbos no passado justifica-se em função do propósito comunicativo do texto, que é o de narrar acontecimentos anteriores no passado, ao momento da fala. Exatamente. Olha aqui, de narrar. Texto narrativo, perfeitamente. Gabarito certíssimo. Maravilha. Próxima. Tá vendo que dá para você conseguir? Quem foi que disse que não dava? Você tem que acreditar em você, meu chapa. Acredite. Você consegue. É isso. Vamos embora. A forma verbal acreditava. Olha, acreditava. Falei acreditar agora mesmo. Está flexionada no singular para concordar com a palavra parte. Mas poderia ser substituída sem prejuízo à correção pela forma verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o termo composto dos médicos e da população. Vamos ver se está correto isso. Vamos ver aqui o texto. Olha aqui, ó, grande parte dos médicos da população acreditava. Vou aqui e escrevi para você. Grande parte dos médicos e da população acreditava ou acreditavam. Acreditar, eu sei, acreditavam. Vamos ver se isso aqui está certinho. Olha só. Acreditava no singular está concordando com parte. Acreditavam pode sim concordar com médicos e população. Por quê? Eu tenho que dizer a você, toda vez que o sujeito, vamos relembrar o sujeito, como é que a gente faz? Quem acreditava? Quem acreditava? Então, grande parte dos médicos e da população. Toda vez que o sujeito, ele foi iniciado por um termo que dá a ideia de parte de um todo, a maioria, a minoria, a grande parte, boa parte, metade, o verbo poderá ficar no singular, concordando com esse termo, com a ideia de parte de um todo, que chamamos de termo partitivo, ou ele poderá concordar com o elemento que dá a ideia de totalidade, que vem após a preposição de. Grande parte, nesse caso aqui, vai ser o termo médicos e o termo população. Então eu posso dizer, 12 médicos da população acreditavam, concordando com estes, e acreditava, concordando com Bart. Maravilha? Então isso cai muito mesmo na prova, gabarito certinho. Não se esquecer desse detalhe. Então eu posso dizer para você o seguinte, a maioria de vocês vai conseguir. Esse vai concorda com a maioria. Mas eu também posso dizer como a maioria de vocês vão conseguir, concordando com vocês, concordando com vocês. Não esquecer esse detalhe, aí fica para você a dica fantástica.
É um gabarito certinho. Lembrando que uma errada pode anular uma certa. Agora, acerca dos aspectos linguísticos dos sentidos do texto, julgue o item que se segue. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. O agente da forma verbal olhando corresponde ao referente do pronome seu. Aí você de repente pergunta assim, meu Deus, sei lá que danada é isso. Eu não sei nem o que a banca está pedindo. Primeiro, o agente, quando a banca disser assim, o agente da forma verbal, agente. Agente é quem pratica a ação. Vamos ao texto. O texto vai dizer para a gente, então vamos lá. Ele está dizendo aqui, olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Então, vamos ver que coração é esse. Vamos olhar um pouco do texto anteriormente, não precisa ler o texto todo, você não vai perder tempo. Aí você está vendo aqui, que ele fala sobre Ana. Aí ele continua falando sobre Ana aqui de novo, ceder a Ana. Aí a preocupação de Ana reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. Dela quem? Ana. Um só alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, quem era que estava olhando os móveis limpos? Quem era? A Ana. Então, a Ana, olhando os móveis limpos, então quem era que estava olhando? Ana. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Então, quem era o agente? Quem era que estava praticando a ação de olhar? Ana. Era a Ana que estava fazendo isso. E o seu coração é o coração de quem? Era o coração da Ana, obviamente. Olhando os móveis limpos, é como se fosse assim, quando a Ana olhava os móveis limpos, o coração dela se apertava um pouco em espanto. É isso, gente. Então, está certíssimo, gabarito certo aqui, perfeitamente. Então, já sabe, quando a banca disser agente, é quem está praticando aquela primeira ação. Então, aí fica a você, e o referente daquela ação é o pronome seu. Na verdade, perfeitamente aí. Tá vendo que você consegue, menina? Muita dica boa, criatura! Próximo. No último parágrafo do texto, o emprego das formas verbais de um pretérito imperfeito do indicativo. Vou aqui passar a dica para você, antes de você se desesperar. Meu Deus, o que é pretérito imperfeito do indicativo? Heber vai te ajudar. Olha só. As terminações são essas. Vá, ia, NHA e era. Então, vamos ver. O emprego das formas verbais no pretérito imperfeito do indicativo, tudo isso está no pretérito imperfeito do indicativo. E o que é que ele representa para nós esse tempo? Ele representa ações habituais, coisas que aconteciam sempre, coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, ações habituais. Vamos ver aqui? Vamos observar. Apontava, você vai ver comigo aqui agora. Eu vou aqui marcar para você. Olha, apontava a lua com o dedo. Olha o vá aqui. Deixava ficar deitado quando passava o enterro. Não se benzia, olha o ia aqui, ouvindo o canto da mortalha. Dormia, sem camisa, olha o ia de novo. Ria-se, olha o ia de novo. Alardeava, olha o vá aqui de novo. Desejo de encontrar um lobisomem ou uma feiticeira. Ficava impassível, vá de novo. Vendo cair uma estrela. E achava, olha o vá de novo, que tantas desgraças ocasiona. Enfim, ao encontrar um amigo, sorria, ia de novo. E passava tranquilamente, sem tirar da boca o seu cachimbo de verdadeira espuma do mar. Olha que maravilha. Você viu aqui no último parágrafo, a estrutura toda do último parágrafo, trazendo para nós exatamente essas ações que eram habituais, ações frequentes e certas, por isso que isso aqui chamamos de indicativo, e as terminações
aqui estão. Você não precisa ser um expert, você precisa aprender a acertar questões. Então você fica tranquilo, põe o gabarito certo aqui e já sabe. Mais uma para minha aprovação. Mais uma para minha aprovação. É assim, meu amigo. É assim. Não tem desespero, não. Você chega lá. Próxima. A correção gramatical e sentidos do texto seriam mantidos. Olha, o seu texto vem assim na prova, tá? Eles vão dizer C, G, 1, 2, A, B, C, X, Y. É assim. O CESP é assim, tá? Sebrasp e CESP. Mesma coisa. Então, nós que somos das antigas, a gente chama de CESP. O pessoal que está chegando agora chama Sebrasp. Tá? Mas a marca muito forte é a marca CESP. Tá? Então, aqui está. Trecho que senti. Sentidas por mim. Vamos ver aqui. Observe o texto aqui comigo. Lembre do que? Pronome relativo. Vamos aqui a ele. Olha. Até muito tempo depois da tristeza e perplexidade que senti. Gente, se eu digo tristeza e perplexidade que senti, esse que, ele equivale ao que termo? As quais. Que está fazendo referência à tristeza e perplexidade. É como se eu estivesse dizendo assim, eu senti tristeza e perplexidade. Então, se eu sentir essas duas meninas aqui, perplexidade e tristeza, perceba que são estruturas que estão no feminino e as duas juntas ficam no plural. Então, eu posso dizer que elas, a tristeza e a perplexidade, o que aconteceu com elas? Elas foram... Se eu sentir, é porque elas foram o quê? Sentidas. E foram sentidas por quem? Quem foi que sentiu? Eu senti aqui. Eu senti. Foram sentidas por mim. Gabarito letra A. É isso aí. Você já acerta a questão. Uma estrutura dessa, eu achei essa questão muito boa. Tinha que trazer aqui porque ela tem casos grandes de substituição. Claro que a sua prova não vem A, B, C, D, E. Na verdade, a sua prova, cada item desse seria uma questão. Então, questão 1, 2, 3, 4, 5. Estou colocando 5 questões numa só. Tá? A forma verbal lembrar-se por lembrei. Nunca substitua. Lembrar-se por lembrei. Por que não? Porque lembrar-se. Se eu lembrasse, isso é uma questão que ela é o quê? Hipotética. É uma questão de possibilidade. Lembrei porque aquilo de fato aconteceu. Tá bom? Então, lembrar-se é uma questão de possibilidade. Possibilidade. É uma questão de condição. E quando eu digo lembrei, é porque é fato. É uma ação que realmente aconteceu. É uma que a gente chama de uma ação completamente concluída. Tá? Marcaria por tinha marcado. Opa, você viu comigo no aulão hoje. Gente, tinha mais particípio. Tinha mais ado. Havia mais ado. Tinha mais ado. Havia mais ado. Isso é o quê? Pretérito mais que perfeito. Então, tinha marcado equivale a quê? Marcara. Tinha marcado equivale a marcara. Ou então, havia marcado. Marcara. Não é marcará, não. Marcara. Tá bom? Então, aqui também não cabe. A mesma coisa. Se eu disser aqui, explique. Que explique. Eu quero uma pessoa que me explique. Que me explique é desejo. Isso aqui, ó, que explique é desejo. E quando eu digo uma pessoa que explica, já não é mais desejo. É porque ela realmente explica. Isso aqui é fato. Explica é fato. Houvesse por estivesse. Aí aqui eu preciso dizer a você uma coisa. Você não pode se esquecer. Veja só. Toda vez que eu tiver, vou anotar aqui em cima, porque o outro já vem outra questão aqui. Aí não dá. Se eu tenho aqui a portas. Você percebeu que o verbo haver, ele está no singular? Pronto.
Percebeu que portas, no plural, percebeu, né? Ótimo. Então é o seguinte, toda vez que você encontrar o verbo haver no singular e o elemento ligado a ele estiver no plural, esse elemento, se ele estiver ligado ao verbo existir, ocorrer ou acontecer, quando o elemento portas, por exemplo, está no plural, o verbo existir, ocorrer e acontecer, ele vai ter que ficar no plural também. Então, há portas equivale a existem portas. Existem portas. Maravilha? Então aí é importante que você esteja atento a essa construção, a essa informação aqui para nós, que fique certo. Então, neste caso, se eu tenho aqui na linha 4, olha, houvesse, olha aqui, outras. Se eu digo houvesse outras, você já sabe, outras no plural. Houvesse no singular, porque o verbo haver fica no singular. Mas quando a gente substitui pelos verbos ocorrer, acontecer e existir, o que é que vai acontecer? Devido a outras, ocorrer, acontecer, ocorrer sem outras, acontecer sem outras e existir sem outras. É isso aí. Então você fica aí com essa dica nossa resposta à letra A, questão muito boa, muita dica tem aqui. Peguei só material bom para você detonar. Vamos embora. Olha que coisa boa. Eu disse a você na questão anterior, eu disse a você o quê? Marcara equivaleria ao quê? Tinha marcado. Ou então havia marcado. A gente já anda conversando sobre isso agora no aulão, porque o SESP vai fazer isso. Aí agora, entrara equivalerá a quê, gente? Você acerta de cara essa questão. Olha, se marcara equivaleu a tinha marcado, entrara vai equivaler a quê? Tinha entrado. Olha aí que maravilha. Você acerta, meu amigo, assim, olha, de olho fechado. Oi, eu tô indo para a aprovação. Eu vou ficar muito bem nessa prova do DEPEN. É isso que eu quero de você. É isso que eu quero de você. Eu quero que você se anime. Você levanta aí essa vontade, essa garra. Essa garra aí. Cadê? Onde está? Não, essa garra de aprovação. Vamos embora. Vamos embora mesmo, você consegue. Você consegue. Operação DEPEN. Chega lá. Chega junto, que vai dar certo. Agora, ele chega para nós o seguinte. Cuidado com essa frase, essa palavrinha aqui, ó. Prejudicaria. Cuidado com isso aí, muito cuidado mesmo. Aí ele chega para nós e diz assim. Embora tenha produzido alguns dramas, destacou-se de fato pelas suas comédias. Antes de começar, estou falando aqui, ó, tá? Pelas suas comédias e farsas. Eu quero primeiro dizer a você a diferença de destacar, é você tirar alguma coisa. Eu vou destacar isso daqui. Eu quero destacar, eu quero selecionar, eu quero separar alguma coisa daqui que é interessante. Então você destacou. Agora, destacar-se é quando se há um destaque. Um destaque, quando você passa a ser um destaque naquela forma. Alguma coisa fez com que você passasse a ser um destaque. Então, é importante que você saiba o seguinte. Se eu chegar para você e disser assim, destacou-se a primeira página do caderno. Quando eu digo destacou-se a primeira página do caderno, eu estou dizendo que a primeira página do caderno, ela foi destacada. Ela foi destacada, porque ela saiu, soltou. Ela se soltou. Tá bom? Foi o que aconteceu aqui. Neste caso daqui, ele diz aqui, embora tenha produzido alguns dramas, destacou-se de fato pelas suas comédias e farsas. Esse destacar não é o retirar, de forma alguma, é questão de destaque. Nesse caso, destacou-se a primeira página do caderno, quando você consegue transformar o se em verbo ser, esse se é chamado de partícula apassivadora. Isso tudo você pode ter todos os destaques comigo, essas informações, no nosso curso e nosso grupo do WhatsApp.
tá? No nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo de elite do WhatsApp, e eu vou te dar promoções e informações e oportunidades incríveis para isso. Oportunidade única. Tá? Porque eu quero que você seja nomeado. Não é só você que quer, não. Eu também quero que você seja nomeado. Tá bom? Então aqui é partícula passiva-dura. Tá? Mas neste caso aqui, você percebe que eu não tenho essa questão de ser retirado. Tá? Destacou-se, na verdade, porque ele foi destaque. Ele foi destaque. Ele não foi destacado, não. Ele foi destaque. Destacou-se, de fato, pelas suas comédias e faces. Então, ele foi destaque pelas suas comédias. Então, não podemos substituir. Se a gente substituir, vai prejudicar o sentido original do período. Então, foi destacado, prejudicaria o sentido original do período, prejudicaria sim. Então, muito cuidado, porque eu expliquei a vocês a situação, mas a banca ainda chegou aqui e colocou prejudicaria, e como de fato prejudicaria. Tá bom? Então, no texto, destacou-se pelas comédias, ele equivale a quê? Ele foi destaque e não destacado. É isso, ele foi destaque. Foi destaque pelas suas comédias. Então, prejudica o sentido original do período. Então, não cabe na construção. E não foi destacado. Tá? Então, aí para você, gabarito certo devido ao prejudicaria. Se não tivesse prejudicaria, aí estaria errado, porque ele diria que equivaleria a foi destacado. Tá? Mas aí ele não equivale. Equivale a foi destaque. Próximo, olha, assinar a operação que apresenta um trecho do verbo do texto que contém uma oração na voz passiva. Gente, eu tenho uma dica para você que é muito boa. Você sabe o que é um verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto é aquele que indica ação e após ele vem as perguntas. O que? Quem? Algo? Alguém? O que? Quem? Algo? Alguém. Então, verbo transitivo direto é aquele que vem as perguntas. Depois dele, o que? Quem? Algo? Ou alguém. Se esses verbos estiverem acompanhados de um si, esse si vai ser chamado de partícula apassivadora. E, obrigatoriamente, aquele o que, ou quem, algo, alguém, deve aparecer aqui, como se eu dissesse assim. Por exemplo, vende-se uma casa. Aí vem aqui esse elemento. Uma casa. Elemento aqui, ó. Por exemplo. Vende-se uma casa. Tá? Verbo, mais o si, mais o nome, sem preposição. Nome, sem preposição. Nome, sem preposição. Aí está. Eita, eu tô na frente, ó. Nome, sem preposição. Nome, sem preposição. E outra forma dele, qual vai ser? É você encontrar verbo ser, verbo ser mais particípio. Gente, particípio já sabe, né? Ado, ido, eito, isto. Custo, tá bom? Então é isso. Então, o que é que a gente vai procurar aqui agora? Eu sugiro sempre você procurar o verbo ser mais particípio, porque o CESP gosta muito desse tipo de situação. Tá? Então vamos lá. Letra A. A história do grafite iniciou-se. Eu disse a vocês o quê? Que eu tinha que ter um nome sem preposição. Não tem. Então esse se aqui, ele não é partícula passiva-dura, porque eu digo, iniciou-se na década de 70. Iniciou-se. Eu posso tirar esse se. Vamos tirar esse se. A história do grafite no Brasil iniciou na década de 70. Esse se aí, ele é um termo expletivo. O que é um termo expletivo? Ele está aqui só para realçar. Você pode retirar do texto e não vai provocar nenhuma alteração.
tá? Termo expletivo ou então de realce. É aquele que você pode retirar do texto e não acontece nada. Letra B. A arte de grafitar se transformou em. Eu tenho um se, eu tenho um verbo, só que eu tenho um em. Que o em é o quê? É uma preposição. Estamos querendo um elemento que seja livre de preposição. O grafite inicialmente foi, olha o verbo ser, maravilha. Mas eu não tenho o particípio. É caracterizada. Caracterizada é particípio não. Caracterizada está dando característica ao termo arte. É o adjetivo do termo arte. Particípio é um verbo. Então não é a letra C. Letra D. Os ditos cânones são, verbo ser, são. Mas participa, olha a terminação, ado. Meu amigo, você acerta com a cara. Com a cara, somente. Eu quero acertar. Verbo ser, mas participe. Pronto, acertou. Resposta à letra D. Olha que maravilha. Na letra E, por que não pode? O com é uma preposição. Se funde com. Não pode, de jeito nenhum. Resposta à letra D de dado. Muito bom? Então aí fica para você o estudo do si, o estudo da voz passiva e como ela vem na banca CESP-NB. Para você, futuro funcionário público do DEPEN. Para você, vai fazer também. Eu quero fazer PF. Faça. Eu quero fazer PRF. Faça. Meu amigo, o céu é o limite. Tá bom? O céu é o limite. Vamos embora. Ele chega aqui para nós e diz assim. Essa questão é muito fácil. É uma das mais fáceis que tem. Pronto. Essa questão não queria cair na sua prova, não. Mas por que não? Porque todo mundo acerta. Todo mundo acerta. Vê só. O sujeito da oração também aceita trabalho. Está elíptico. O que é o sujeito elíptico? É oculto, gente. Elíptico. Elíptico é a mesma coisa de oculto. O implícito. Mesma coisa. E se refere a Amadeu Amaral Júnior, o que justifica o emprego da forma verbal aceita na terceira pessoa do singular. Vamos ver isso aqui. Vamos ver da linha 18 até a linha 20. Vamos a ela. Olha aqui. Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, aceita donativos, aceita roupas velhas, roupa velha, aceita pão dormido, também aceita trabalho. Quem é que aceita trabalho? Amadeu Amaral Júnior. Não houve necessidade de você repetir o sujeito, porque foi o mesmo. Então, certíssima a construção. Gabarito certo aqui para os senhores. Próxima questão, próximo ato aqui para você. Julgue o item seguinte referente aos aspectos linguísticos e às ideias do texto. O homem que só tinha certezas. A forma verbal havia, em não havia mais dúvidas, poderia ser corretamente substituída por existia. Vamos aqui, você já viu comigo. Havia, olha o que veio aqui, gente, dúvidas. O termo dúvidas ele está no plural. Eu disse a você o quê? Se você substituir o haver por existir, ocorreu, acontecer, o que vai acontecer com existir, ocorreu, acontecer, quando o nome estiver no plural, esse verbo obrigatoriamente ficará no plural também. Então aqui ele está dizendo que poderia ser substituída por existia. Tem que ficar existiam. Então tem que ficar existiam. Gabarito aqui, errado. Tá bom? Errado aí para nós o gabarito. Você já sabe por quê. Tá vendo que as questões, elas se repetem? Tá vendo como é bom você trabalhar com questões? Você aprender de uma forma prática? Você está esperando o quê, rapaz, para aprender? Entra lá no meu grupo de elite, meu grupo VIP. Pode entrar no meu grupo VIP, que eu vou dar todas as dicas para você. Todas as dicas, sempre com um vídeo especial para você. Tá? E levantando aí essa sua vontade de ser aprovado, de ser nomeado. Vamos embora. Consulta pública. No que se refere aos aspectos linguísticos do texto, consulta pública, assinale a opção correta. Questão boazinha de se ver. Tem coisas aqui, por exemplo, aqui também eu transformei cinco questões em uma só. Então, nós temos 5 questões aqui. Quando a gente tem A, B, C, D, E, você tem 5 questões. 5 questões na sua prova. Os termos no trânsito de Teresina e aqui exercem a mesma função sintática nas frases em que ocorrem. Vamos lá ao texto. Vamos lá. Vamos aqui a ele, para destacá-lo direitinho. Olha. Mudanças. As mudanças serão onde?
no trânsito de Teresina. Então, vamos lá. Vou só anotar aqui, olha, para você, só para justificar. Mudanças. Vai mudar algo onde? A pergunta que tem uma resposta chamada no trânsito de Teresina, ela está exatamente, é a pergunta onde. Pergunta onde é de lugar. Então, se é de lugar, o que vem depois dessa questão no trânsito, ele vai ser chamado, sabe de quê? De adjunto adverbial de lugar, no trânsito. Então, olha, vai ser adjunto adverbial de lugar. É isso. E aqui, agora, vamos ao termo aqui. Clique aqui. Se ele diz clique aqui, clique, olha aqui, clique aqui. Clique onde? Se tem um clique onde, que é o clique aqui, você tem novamente o aqui. Se responder a pergunta onde, vai ser adjunto adverbial de lugar. Então, gabarito, letra A. Simples assim. Poxa, Beto, também você falando é muito fácil, rapaz. Que é isso? Não, meu amigo. Ouça a pergunta que a palavra vai mandar para você. Se eu chegar para você e dizer, olha, vai ter mudança, viu? Vai ter mudança próxima semana. Eu disse assim, mas mudança onde? Então, o que vier vai ser adjunto adverbial de lugar. Vai ter mudança na equipe, adjunto adverbial de lugar. Se eu chegar para você e disser assim, olha, seria interessante você marcar aqui, deixar marcado aqui a sua volta na consulta. Marcado onde? Aqui. Então aí está, adjunto adverbial de lugar. É isso. B, o emprego da negação antes de clique obrigaria o emprego da forma verbal clica, escrevendo-se não clica. De jeito nenhum. Se você colocar um não antes, vai ficar não clique. Tá? Ficaria não. Vou só consertar aqui para você. Tá? Para deixar tudo certinho. E você pode assistir a quantas vezes você quiser a esse vídeo. Quantas vezes você quiser esse vídeo. Não clique. A frase, qual a sua opinião? Isso é uma pergunta, gente. Ela não é optativa, é uma frase interrogativa. Olha aí. Frase interrogativa. Frase optativa é desejo. Que você passe no concurso. Isso é uma frase optativa. Frase optativa. É isso. Tá bom? Optativa é desejo. Não esquecer. Há predominância de frases verbais na imagem mostrada. Você percebe que aparentam ser verbais, só que isso aqui nós temos várias marcas, vários logos. Aqui, olha, 180, MPF, a questão do clique aqui, a questão aqui, ó, da consulta pública, a marca da consulta pública. Então, não há predominância de frases verbais, não, tá bom? Tem muitas imagens não verbais aí na estrutura. E a preposição empregada na frase clique aqui para opinar, esse para equivale a fim. Esse afim, ele é o quê? Ele é um afim separado. Então, se ele é afim separado, ele vai dar a ideia de finalidade. Se ele está dando ideia de finalidade, a banca aqui está dizendo o quê? Que ele está dando ideia de causa, de jeito nenhum. A ideia dele é a ideia de finalidade aí na estrutura para você. Maravilha. Próxima questão. Então já viram, né? Gabarito letra A. Muito bom. Estão gostando do aulão? Muito bom, né? Selecionei assim, ó, pensando em cada um de vocês, nas dificuldades que vocês têm. E o pontapé para você que deixa sempre para estudar português no final. Não é isso? Diga se eu estou mentindo. O negócio de vocês é estudar, sabe o quê? Penal, processo penal, administrativo. É isso aí, professor. Legislação e tal, constitucional. Tô vendo. Deus também. Vamos ficar livre logo isso aqui, menino. Vamos ficar livre logo isso aqui, menina. Pra você conseguir sua aprovação rápido. Ficar assim, ó. De português eu me livrei. Melhor. Oxi. Próxima. Olha, acerca dos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item seguinte.
Importa destacar, a oração destacar exerce função de sujeito. Então vamos lá, né? A banca está pedindo aqui a gente na linha 15, ó. Importa destacar. Eu já expliquei a você desde o início do aulão como achar o sujeito. Então você vai chegar aqui e vai fazer assim, ó. Ei, o que importa? Responda aí para mim, o que é que o texto diz? O que importa? Olha o texto. O que importa? Destacar. Isso aqui é para achar o sujeito. A gente tira onda, meu amigo. O que importa é destacar. É isso. O que importa é destacar. Esse é o sujeito de importa. Gabarito certinho. Selecionei as questões, olha. Borretas para você. Lembrando que a gente tem a parte 2 do aulão, tá? Eu dividi em 2 partes os nossos aulões. Essa aqui você percebe que eu estou trabalhando muito a parte envolvendo o verbo. A próxima já não vai ter verbo assim. Tá? Mas aí eu preciso deixar você bem sacramentado assim, bem sacramentado essa ideia de verbo, para você, dar aquele choque, dizer, não, é assim. É isso que eu vou fazer na minha vida. Maravilha? Essa questão é muito boa mesmo. A banca dá uma brincadeira aqui muito boa. A forma verbal defende, que está aqui na linha 12, está flexionada na terceira pessoa do singular. Olha, só lembrando que terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, ela defende. Então, é terceira pessoa do singular. Por concordar com o seu sujeito cujo referente é a justiça. Vamos lá. Vamos começar a ler do início, eu acho mais interessante, tá bom? O direito não é mero pensamento. O início que eu digo é do início do período do parágrafo, né? O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por isso, olha só, a justiça segura em uma das mãos a balança. Então, a justiça, o que é que ela faz? Ela segura em uma das mãos a balança. Aqui está. Ela segurou em uma das mãos a balança. Tá? Com a qual o direito pesa. Então, o direito, ele vai pesar com a balança. Tá bom? Ele vai pesar com a balança. Aí, vai fazer essa pesagem com a balança. E na outra, a justiça, ela segura a espada. E com a espada, a justiça vai defender. Com a espada, essa questão é muito boa. A justiça vai defender esse O aqui. Quem é esse O? Esse O é o direito. Essa é uma questão de coesão textual. Então, por que ele é sujeito? Porque quem defende o direito, tá bom? Quem defende o direito, exatamente a justiça. Novamente, a justiça segura a balança em uma das mãos. E o direito pesa com essa balança. E na outra mão, a justiça segura a espada. E com a espada, a justiça faz o quê? Ela defende o direito. Tá? Isso está representado por esse O. Esse O está ligado ao direito perfeitamente. Aí está para você a questão. Então, eu espero que você tenha gostado, que tenha valido a pena você estar aqui comigo agora. Não se esqueça também de entrar no nosso grupo VIP, no nosso grupo de Elite DP, porque eu venho com muitas dicas para você. Entre no nosso grupo que nós teremos oportunidades exclusivas apenas para você. Só para você que quer passar no concurso. Só para você que quer acertar. Só para você que não precisa se desesperar. Meu Deus, eu estou aqui com livros com 1.400 páginas, 1.500. Não. Eu estou aqui e a gente vai resolver tudo isso. Não depende só de mim. Depende de você. Então, depende de você passar no DEPEN. É isso aí. Então, grande abraço e sigamos em frente, porque tem muita coisa pela frente, muita coisa e muita coisa boa. Boa. Fixe no seu objetivo e você chega lá.